Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre e nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e toda a região. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, é dia de falar de uma polêmica com vocês. Será que teremos um novo chip, o Suinaro? Vamos falar da polêmica envolvendo a Sydney Sweeney e o que tem a ver isso com o Bolsonaro? Por que é que isso voltou, né? Ou melhor, por que isso tomou toda essa grande proporção? E quem que está ganhando com tudo isso? Vamos contar toda essa história, todo esse imbróglio para vocês, mas vamos também falar de GPDI, porque tem novidade aí no radar, saíram esses dados de inflação da FGV e a gente vai contar para vocês quem são os vilões do nosso bolso, pelo menos segundo essa métrica que acaba antecedendo o IPCA oficial aqui do Brasil, né? A inflação oficial aqui do Brasil. E tem também PMI, se a gente conseguir chegar até lá, o índice dos gerentes de compras aqui do Brasil também. Antes de tudo isso, vamos dar uma passadinha na nossa agenda, porque tem indicador importante hoje saindo no mundão afora. Então vamos ver quem fala, quem não fala, quais dados já saíram e os que tem ainda para sair. Meia-noite na China saiu balança comercial, importações e exportações de julho. Às 3 horas da manhã, bem cedinho, também na Alemanha, produção industrial de junho já foi conhecida e teve decisão de política monetária lá no Reino Unido. Aqui no Brasil, como já adiantei, saiu o IGPDI de julho da FGV, né, medição da Fundação Getúlio Vargas, do IBRA-FGV, mas vamos seguir porque tem um pouco mais de coisa aí na nossa agenda, pelo menos nos próximos momentos. Às 9 horas da manhã saiu o índice de preços ao produtor aqui no Brasil, medição de junho do IBGE, e às 9h30 teve aquela divulgação bem conhecida nossa aqui da semana, dos pedidos de auxílio-desemprego da semana até dia 2 de agosto. Às 10 horas, a CNI trouxe uma série de indicadores industriais de junho e agorinha, às 11 horas, sai produção e vendas de veículos. Produção de veículos que, inclusive, puxou a produção industrial para cima. Então, aqui, né, dados até um pouco mais secundários, que ficam mais em segundo plano na nossa agenda, mas que é importante a gente saber que já foram divulgados. Pedidos de auxílio-desemprego têm sido cada vez mais olhados de perto para ninguém ter surpresa no payroll. E mesmo assim, as pessoas ainda têm surpresa nesse relatório de empregos, nesses dados de empregos lá nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma agenda hoje não muito recheada, né? Amanhã está até um pouco menos recheada, mas vamos lá porque ainda tem coisinhas para sair. 11 horas da manhã tem estoques no atacado, expectativas de inflação do Fed de Nova York, esse é importante, sai meio-dia e vai trazer como é que está o sentimento em relação à inflação nos lados dos Estados Unidos, que pode estar mudando justamente por conta do tarifaço. Às 4 horas, o México divulga sua decisão de política monetária também, e às 4 horas, nos Estados Unidos, sai o crédito ao consumidor de junho. Então, como eu estava falando, não é uma agenda tão recheada de indicadores importantes, mas tem alguns pontos aí que a gente deve ter um pouco mais de atenção, principalmente auxílio-desemprego, os dados de expectativa de inflação e aqui no Brasil, o IPP e o IGPDI. Agora eu vou devolver lá para a redação, para Diego contar para vocês como foi o fechamento ontem, dar bom dia, descobrir de onde vocês estão falando. Diego, bom dia, como é que você está? Bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. Olha, Débora, eu estou muito feliz com a vitória de ontem, mas não sei se estou muito feliz com o nosso figurinista que me fez usar verde hoje, né? Achei isso meio sacanagem, mas tudo bem, tudo bem. Brincadeiras à parte, muito bom dia para a nossa equipe de telespectadores fiéis. Bom dia para Gladys Garcia, para o André Bolzan, para o Theo, cujo sobrenome eu não falo alto mais, para o Bad Dog, para a Maria Helena, para o Tim, cujo sobrenome também eu não falo alto. Bom dia para o Ricardo Corinthians aqui, muito bom dia para todo mundo que está nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês mais essa manhã. Vamos fazer o nosso fechamento? Pois bem, o Ibovespa disparou no dia de ontem e voltou a flertar com os 135 mil pontos. Depois de semanas apagado, o principal índice da Bolsa Brasileira emplacou a sua terceira alta seguida e, aliás, com certa estileira. Subiu mais de 1% no dia e fechou no maior patamar desde julho. Segundo o nosso portal, o Itaú ficou em destaque com lucro recorde e otimismo no ar. A ação subiu e impulsionou o mercado, mesmo com Vale e Petrobras pesando na balança. E teve mais. A RD Saúde surpreendeu e disparou quase 19% depois de um balanço lido como positivo, liderando as altas no dia.
O clima foi principalmente de otimismo e, aliás, entre as ações mais ligadas à nossa economia e em meio à comemoração de balanços positivos. Esse movimento de valorização da nossa bolsa veio acompanhado de um dia positivo no câmbio também. O dólar recuou 0,78% e fechou a quarta-feira cotado a R$ 5,46, no menor patamar desde o dia 8 de julho. Seguindo o exemplo do nosso principal índice, as bolsas de Wall Street focaram nos balanços corporativos e tiveram também uma quarta-feira feliz. Dow Jones, S&P 500 e o Nasdaq fecharam todas no campo positivo, com destaque para o Nasdaq, que avançou 1,21%. Débora? Vamos lá, né? Itaú ontem puxando a bolsa para cima e um dia mais complicado para as commodities. A RD Saúde também com esse destaque todo, subiu mais de 18%, muito puxada aí por esses balanços e resultados corporativos. Então o balanço foi positivo, todo mundo balançou bem ontem e isso acabou dando um fôlego para a nossa bolsa, conseguiu engatar mais um dia de alta depois de todas aquelas sequências de queda e essas altas puxadas até por um otimismo maior com as empresas brasileiras, o que é muito bom, inclusive, nesse momento que a gente tem essa busca do recurso por mercados emergentes. Então, isso pode trazer, inclusive, o recurso especulativo tentando ganhar com isso aqui para o Brasilzão e, de certa forma, né, essa entrada de recurso, de capital aqui, faz com que o dólar caia. Então, ontem um dia positivo para a nossa bolsa, fazia tempo que a gente não via a bolsa subir com essa intensidade. Então, um dia de respiro e não aquele fôlego curto, né, que estava só dando ali um passinho e já ficava andando de lado de novo. Um fôlego mais longo para a nossa bolsa engatar aí a sua caminhada, né? Ou uma corrida por um tempo um pouco maior, né? Não só ficando dando fôlegos curtinhos e logo depois caindo, sempre orbitando o mesmo patamar. Ontem a gente conseguiu subir um pouco mais e dar esse salto, dar esse fôlego muito puxado por essas empresas ligadas à economia doméstica, aqui é o nosso lado mais doméstico da economia e não as commodities, que são mais ligadas ao setor externo, que ontem sofreram de novo. O preço do petróleo acabou caindo, a gente não teve um dia muito positivo para a Petrobras e para a Vale, que são pesos importantes. Se a gente tivesse um dia positivo para as duas ações da Petrobras e para a Vale, provavelmente a gente tinha subido ainda mais. Mas não foi o caso. Mas ainda assim, a gente teve um grande destaque aí depois de vários dias fraquinhos e mornos para o nosso Ibovespa. Agora eu vou falar de uma polêmica com vocês. Não sei se vocês são cronicamente online, que nem eu, mas eu acabo vendo um monte de discussões que tem aí nas redes sociais e tudo mais. E ontem, até por curiosidade, vocês podem pensar, será que a Débora leu isso num portal de fofoca? Li também, mas será que ela leu num portal de fofoca da internet? Será que ela estava vendo o Choquei e descobriu isso aí? Onde foi que ela pegou esse assunto? Foi na Bloomberg, gente. Por incrível que pareça, isso foi tema e matéria de duas notícias da Bloomberg ontem, porque a American Eagle está fazendo um barulhaço e esse barulho está sendo já cooptado por alguém. E a gente vai contar para vocês. Então, se vocês não estão sabendo da polêmica, eu vou atualizar a treta agora. Teve uma polêmica em relação a um comercial veiculado da American Eagle, que é uma empresa de vestuário lá dos Estados Unidos, e esse comercial trouxe controvérsias em relação à forma que ele é colocado, não só porque ele tem um cunho ali de objetificação e de machismo, envolvendo a atriz Sydney Sweeney, que é aquela atriz que fez Euforia, Black Lotus, fez comédia romântica também. No Black Lotus ela é aquela Zenial meio sarcástica, entediada, que está no Havaí e bancada pelos pais e tem sempre esse comportamento, só para situar vocês quem é, mas ela está envolvida nessa polêmica. Por quê? Teve todo esse comercial, a gente separou um trechinho do comercial só para vocês entenderem o que eu estou falando, e ele foi controverso, porque ele usa ali um trocadilho com jeans, né? Porque é uma propaganda de jeans. Tipo eu aqui que estou de jeans hoje, é uma propaganda de jeans. Só que na hora que você ouve em inglês, e isso, né, parecia só um trocadilho que poderia ser inocente, parece que ela está falando jeans, de genética, né? Então, jeans, de genética. Só que aí tem um pedaço do comercial que ela fala exatamente isso, que a genética é uma herança ali passada de pai para filho e que os genes dela, né, os genes dela são azuis, mas também dá a entender que ela está falando que os jeans, né, de jeans mesmos, né, da roupa também são azuis, porque ela está toda de azul, e aí
depois fala que ela tem great genes, né? Então que ela tem bons genes, mas também poderiam ser bons genes. E isso pegou muito mal. Então vamos assistir esse trechinho e aí depois a gente entra na polêmica e quem está lucrando com isso e tentando capitalizar em cima desse assunto e por que é que isso tem tudo a ver com Bolsonaro. Vamos lá. Genes are passed down from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality, and even eye color. My genes are blue. Sydney Sweeney has very genes. Se tinha alguma dúvida se ela está falando de genes ou não, nessa parte do comercial, porque são vários, né? Tem vários frames aí de comercial, a gente separou esse justamente porque aí quebra a dúvida. Ela está sim usando esse trocadilho. E a American Eagle falou que ela é inocente, que ela não tinha pensado na repercussão que isso poderia dar e nem que isso ia ser usado como discurso nas redes sociais. Só que nas redes, inclusive, isso começou a pintar, isso começou a aparecer como se fosse um apito de cachorro ali, uma mensagem que envolvia a eugenia, porque ela fala justamente ali dos atributos dela, ela termina falando que os genes dela são azuis, né? Então, que ela tem genes azuis. Então, isso pegou muito mal, justamente porque começou a trazer toda essa repercussão a princípio negativa nas redes sociais, de um discurso eugenista e que poderia ser um apito de cachorro e aquela coisa, né? Para entendedor, uma palavrinha basta. Então, isso começou a gerar todo um burburinho, todo um bafafá nas redes sociais. Só que aí a American Eagle se posicionou falando que não era essa a intenção, que sim, o trocadilho está aí, porque está no texto da propaganda, mas que não tinha intenção de passar essa mensagem, embora também o comercial tenha sido atacado por ser machista, né, por ter toda a objetificação da atriz, mas até então estava nessa discussão na esfera das redes sociais e as pessoas se posicionando contra a propaganda justamente por ela ter esse cunho. Só que depois, investigando, porque a galera é meio turma do Scooby-Doo, já começou a fuçar na vida da Sydney Sweeney e descobriram que tinha uma Sydney Sweeney na Flórida, registrada no Partido Republicano. Então, em tese, se for a mesma, né, não for um homônimo, ela seria filiada ao Partido Republicano. E aí, sim, a gente começa a ter a segunda parte do desdobramento dessa história. Então, a gente até fez um resuminho para vocês acompanharem os passos dessa polêmica e eu não ficar aqui falando sem vocês terem um apoio aí para casa, né, para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, vamos lá. Porque a gente começa, né, com essa campanha e essa frase trazendo esse aceno à possível supremacia branca, à eugenia, que nessa parte específica do comercial realmente traz essa ideia, né, de genes. E aí, parte da esquerda começou a se mobilizar nas redes sociais para falar sobre isso, que essa propaganda teria realmente esse posicionamento. A direita, por sua vez, começou a reagir em massa com o apoio de quem? Ele mesmo, Donald Trump, né, o alfaiate aí do conservadorismo, começaram a ter quase naquela coisa de conservative tears, assim, né, daquelas lágrimas conservadoras, começaram a falar que o American Eagle era quase ali um escudo anti-woke, né? Então que essa propaganda era um escudo anti-woke porque ela estava sofrendo com toda essa cultura woke, que é uma coisa que eles falam muito. Então que a marca estava sendo acusada, né, estava sendo atacada pela cultura woke, que por isso ela era um escudo contra esse excesso e essa cultura woke que eles gostam de falar. Então você tem aí alguma parte da direita defendendo a American Eagle e aí as coisas começaram a tomar mais proporção, principalmente quando descobrem que ela é filiada ao Partido Republicano. E aí Donald Trump já aproveitou para pegar o caso para ele. Então ele começou a capitalizar em cima desse discurso anti-woke, possivelmente da American Eagle. Então, ele não está defendendo a Sydney Sweeney inocentemente ou de graça, porque ele está usando esse caso para reforçar a narrativa daquele americano verdadeiro que ele gosta de colocar, né, que está sendo perseguido, ou conservador que está sendo perseguido. A gente viu agora o caso dele atacar o Bank of America por conta de uma entidade cristã que teve uma conta fechada e começar a atacar todo o sistema bancário dos Estados Unidos por isso. Então, aqui mais um caso de Donald Trump tentando capitalizar em cima de uma história que, a princípio, não tinha nada a ver com ele.
mas que a repercussão acabou fazendo com que ele tivesse esse posicionamento e que ele conseguisse mesmo usar isso para fortalecer aquela narrativa que as marcas conservadoras são atacadas, que todo mundo hoje não pode falar mais nada, tudo é politicamente incorreto. A gente sabe que existe quase essa coisa Homer Simpson, assim, né, de não pode fazer mais nada. E aí tem toda uma outra estética eu ia falar do clipe, ó, não deixa de ser um clipe, mas do comercial, que entram uns muscle cars, assim, aqueles carros que fazem barulho e são rebaixados, que normalmente estadunidense gosta também. Então tem toda essa estética, então parece sim que é um recado para uma bolha. Mas a American Eagle não se posicionou e disse que, na verdade, não era para ser ali um recado direto para ninguém. Só que eles também estão ganhando com isso. Então, vamos voltar aí o painel nosso painel nossa, gente, me fugiu, de sequências, porque aí começou a ter, né, toda essa prova simbólica da vitimização do conservador. Então, eles começaram a se colocar de vítima mais uma vez. Olha como somos perseguidos. Um comercial tão inocente começou a ser atacado assim. E aí, essa divisão começou a gerar mais engajamento e mais lucro. Só para vocês saberem, na Forbes saiu uma matéria falando que o comercial... na verdade, os jeans que estão anunciados no comercial já esgotaram. O estoque de jeans da Sydney Sweeney esgotaram. Então, assim, a American Eagle está lucrando também com essa divisão e está lucrando com essa treta toda. Até porque, vamos passar aí para o próximo quadro, porque por mais que eles tentam se manter neutros e não se posicionar, falando que a matéria que era só sobre jeans mesmo, fugir hoje em dia também é uma forma de se posicionar. Quando você não se posiciona, posicionado está. Né? Então, essa cooptação não foi ruim para a marca, porque eles também estão surfando nessa história sendo contada por ela. Só para vocês saberem, as ações da American Eagle, a American Eagle estava bem esquecida desde os anos 2000 lá nos Estados Unidos. E agora voltaram com essa repercussão toda. Não dá para falar que o marketing não previu ou que foi completamente inocente. Alguma coisa eles devem ter pegado no radar. Porque eles voltaram com toda a força, não só os jeans estão esgotados, como também as ações da American Eagle saltaram, pasmem vocês, 24% de um dia para o outro. A gente fez até um gráfico aqui para mostrar para vocês esse salto, porque ela sai de $10,74 para $13 no dia seguinte, e toda essa repercussão em relação à venda, estoque, foi para os holofotes, ganhou praticamente publicidade grátis, só se fala nisso. A Fox News passou tempos falando sobre isso, tem um monte de gente nas redes sociais comentando, inclusive a gente aqui, sobre o assunto, e isso fez com que os holofotes fossem virados tanto para a marca quanto para a atriz, que foi citada centenas de vezes. Então, assim, a marca também está ganhando com todo esse burburinho. E aí que eu queria chegar também, porque existe todo um consumo, né, que acaba tomando algumas proporções por conta dessas identificações. Então, a marca sendo colocada como o jeans do conservador, o jeans do republicano lá nos Estados Unidos, que poderia nem ser o principal aspecto que eles estavam pensando, mas foi. Agora ele é conhecido como jeans anti-woke, o jeans republicano, o jeans do americano conservador perseguido. A marca vai ter esse consumo nichado e vai atingir esse tipo de consumidor. Então, também a gente tem que pensar nessa lógica do consumo e desse marketing caótico que leva justamente a esse consumo dos itens aqui e agora. Então, não dá para descartar totalmente a inocência, justamente porque já se sabe há algum tempo que existe toda essa cooptação desse tipo de discurso, essas construções narrativas. Agora, vamos voltar lá para o nosso painel para ver o que mais teve de efeito na American Eagle, a propaganda e toda a sua polêmica. A marca ganhou visibilidade sem pagar por isso, né? Porque está todo mundo falando, esse comercial está sendo reproduzido à torta e à direita e de monte, né? Tá em todo lugar, principalmente lá nos Estados Unidos. Teve uma repercussão e um holofote muito grande nas redes sociais, principalmente no TikTok, e teve um resultado financeiro direto, ainda que tenha essa imagem colocada ali no centro dessa tal guerra cultural do Donald Trump, né? A imagem foi arrastada para isso e está gerando lucro, né? Então já está com esse símbolo, com esse emblema, aí, um adesivo de marca do conservador. E a marca desse conservador
perseguido. Agora vamos ver só o último ponto aí, que é o marketing feito, né? Porque a polêmica vem de hoje e as marcas sabem que essa estética pode provocar ruído e capitalizar com isso. Só que quem está capitalizando também com isso é o Donald Trump, porque ele pegou a Sydney Sweeney ali, né, que é uma atriz conhecida, que tem um rosto conhecido, colocou ela também como uma vítima, né, uma republicana vítima de toda essa perseguição, de todos esses ataques da cultura woke na internet, e começou a capitalizar também em cima disso politicamente. E aí que eu vou chegar no que ela e o Bolsonaro têm em comum. Por que a gente está falando que ela e o Bolsonaro têm alguma coisa em comum? É o chip suinário que a gente não quer que aconteça? Tipo um chip Faustão e Selena Gomez? Não, não é um chip suinário aí de Sydney Sweeney e Bolsonaro. É porque o Donald Trump também está usando o Bolsonaro como uma forma de fantoche, como uma forma de ventríloco ali, para capitalizar o seu discurso e suas narrativas em relação ao tarifaço no Brasil. O tarifaço no Brasil, quando na cartinha tem aquele parágrafo de perseguição, de caça às bruxas, de que o STF está atacando o Bolsonaro, isso não é à toa. Ele também está usando uma figura que até então ele sempre falava que nem conhece direito, para tentar capitalizar e vender uma narrativa em relação ao nosso país aqui. Assim como ele está usando a Sydney Sweeney para capitalizar em cima desse discurso anti-woke lá nos Estados Unidos. Então, ele não é inocente nem bobo. Ele pega esses exemplos, ele pega essas figuras para tentar justificar e usar quase como uma cortina de fumaça para outros pontos. Porque aqui no Brasil tem uma série de motivos que podem fazer com que o Donald Trump coloque uma taxa de 50%, e o menor deles é a perseguição ao Bolsonaro. A gente tem as Big Techs aí em toda essa briga com o Brasil, depois que o STF aprovou ali, né, decidiu que a gente deve ter leis e medidas mais rígidas contra conteúdo ilegal, isso mexe com uma base eleitoral importante do Donald Trump, que são as Big Techs. Então, elas ficaram desagradadas com isso e ele tentou ali, né, até porque é sua base eleitoral, colocar esse STF como inimigo, não por causa do Bolsonaro e da perseguição política e da ditadura da toga, porque isso tudo é blá, 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 mas porque tem as Big Techs ali por trás, né, reclamando de uma possível responsabilização por conteúdos ilegais que são veiculados e que eles teriam que tirar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Brasil ele tem se posicionado como um líder aqui na América Latina. Então, atacar o Brasil é enfraquecer todo o resto também. E mais que isso, ainda tem o BRICS, né? Que, assim como ele está fazendo com a Índia, usando ali o personagem, o fantoche do óleo russo e de tudo mais ali com a Índia, com a gente ele não tem óleo russo, então ele vai usar o Bolsonaro como fantoche, como cortina de fumaça. E aí ele consegue atacar também o BRICS, que é um bloco que ameaça a geopolítica, é visto, pelo menos pelo Donald Trump, como uma ameaça geopolítica para ele, então ele quer enfraquecer e ele sempre fala que não acha que vai durar. Então, a gente tem uma série de desencadeamentos que estão por trás dessa primeira página que a gente precisa entender nas entrelinhas. Então, não é porque ele está pegando a Sydney Sweeney como musa republicana e está usando isso porque ele acha que tem que defender ela. É porque é conveniente. Ele não está pegando o Bolsonaro e porque eles têm, nossa, um grande afeto entre si, são super amigos, ele está todo preocupado realmente com o Brasil. Não, é porque é conveniente. E a gente já viu ele fazer isso até com privado. Então, assim, né, não espanta, mas eu acho que traz uma reflexão importante também sobre esse consumo, né, que acaba sendo estimulado por esse tipo de polêmica. Quanto mais polêmica, mais holofote. Quanto mais holofote, mais vende. E aí a gente vê uma empresa que estava esquecida, com as ações andando de lado há um tempão, há pelo menos 20 anos, 25 anos, agora tendo um salto de 24% por conta de um buzz, de uma polêmica, de uma coisa de rede social e que foi capitalizada também de forma política, não só econômica. Então a gente precisa olhar para esses discursos e entender, será que realmente é inocente? Não é? Que mensagem isso está querendo passar? Ser crítico mesmo. E quem está se aproveitando disso, quem está se apropriando disso e para contar qual história? E era isso que eu queria falar, hoje toda vestida de jeans, coincidentemente. Então aqui eu acabo o programa devendo para vocês o IGPDI. A gente volta a falar disso em outro programa, mas essas reflexões eu acho que precisavam ser feitas e esses paralelos também para a gente entender que não é um caso único.
São vários casos apropriados aí pelos Estados Unidos para tentar justificar suas ações e tentar capitalizar em cima disso, surfar essas ondas que sobem lá na costa deles, né? Então, lá na costa oeste. Então, aqui a gente tem essa reflexão mais aqui do programa que eu deixo e termino aqui com vocês. Quero convidar vocês para como as ditaduras morrem, tá? Como as democracias morrem. Estou com o Donald Trump na cabeça, estou com a ditadura da toga na cabeça. Como as democracias morrem, uma aula magna e inédita aqui no Brasil, que é baseada, né, uma conversa com o autor de um livro que foi best-seller. Então, não deixem aí de participar. Vai ser uma aula incrível e aberta para todo mundo. E para se inscrever, iclmercado.com.br para assistir tanto o debate e essa conversa sobre esse livro incrível. E agora, arrasto para cima para os nossos vizinhos. William Deluca e Guga Noblar já estão a postos para receber vocês. E eu fico por aqui. Um beijão e até amanhã. A esquerda no Brasil diz que a direita quer matar a democracia. A direita no Brasil diz que a esquerda está fazendo uma ditadura. Quem será que está falando a verdade? Existe uma conspiração, um plano secreto por trás do que está sendo feito pela extrema-direita no Brasil? Quem poderia nos ajudar a entender esse xadrez político que, no final das contas, vai definir o destino das nossas vidas? Eu digo para vocês quem? Daniel Ziblatt, autor do livro Como as Democracias Morrem, professor de Harvard e atualmente uma das pessoas mais demandadas no mundo para explicar esse fenômeno. E ele vai dar uma aula online gratuita aqui no ICL para toda essa nossa comunidade. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. São coisas que só... Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Vale tudo por qual dinheiro? Quem tem dinheiro e o que é dinheiro no país? Já foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!